Glória a Deus. Aleluia. Há uma presença poderosa neste lugar. Amém, queridos? Paz seja convosco. Amém? Se está feliz, abençoado, pode se assentar na presença de Deus. Aleluias. Estamos hoje no nosso segundo episódio da série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo. Amém? Terça-feira passada nós iniciamos um mergulho poderoso na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Nós entendemos na outra mensagem, na primeira mensagem, no primeiro episódio, que existe um poder disponível para nós. Repita isso comigo, diga: existe um poder disponível para mim. Existe, querido, um poder avassalador, algo glorioso que vem do Senhor. E nós pudemos experimentar, você que estava aqui no culto presencial, você pôde experimentar a glória, a unção, a presença do Espírito Santo que foi manifesta neste lugar. E hoje tem mais. Acho que só 2 pessoas receberam. Hoje tem mais. Mais do Espírito Santo, mais da presença de Deus, mais do poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Deus esquecido muitas vezes. Porque nós sabemos que Deus o Pai é Deus, nós sabemos que Deus o Filho é Deus, mas muitas vezes nós não damos o devido valor ao Deus Espírito Santo. E nós apenas pensamos que Ele é uma força, que Ele é um poder, que Ele é um fogo, que Ele é alguma coisa, mas a palavra de Deus nos confirma que o Espírito Santo é Deus, e se Ele é Deus, Ele tem os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos do Filho. O Espírito Santo é a terceira pessoa, mas quando a gente fala em terceira pessoa, a gente não está falando de um pouco menos do que o segundo, ou um pouco menos que o primeiro, que geralmente o brasileiro é assim, né? Num campeonato de futebol, quem fica em primeiro é o campeão, quem fica em segundo é o vice e o terceiro lugar, assim sucessivamente. Mas quando a gente fala de trindade, quando a gente fala de Deus, nós devemos entender que o mesmo Deus Pai é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Ananias e Safira, eles mentiram para Pedro, que ali estava representado como a autoridade de Deus, a Bíblia diz que eles mentiram não aos homens, mas ao Espírito Santo. Eles mentiram para Deus. Então nós entendemos que esse Espírito Santo que nós estamos conhecendo, ele é o Deus Todo-Poderoso. E o detalhe, o Deus Espírito Santo está em nosso meio. A Bíblia diz que o Pai e o Filho estão assentados no trono da eternidade, mas o Espírito dele paira sobre os lugares. E tem mais um detalhe, porque 1 Coríntios 6,19, ele diz: por acaso não sabeis que vós sois o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo sobre a face da terra? Muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo, ele está neste ambiente como essas 4 paredes. Ele só está aqui porque você está aqui. Ele só está aqui porque você veio adorar a Ele nessa noite. Mas a morada, o lugar dele é dentro do seu coração. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nós por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Preste bem atenção, porque quando a palavra de Deus diz que um espírito maligno, um demônio, ele sai de uma pessoa, ele vai para outros lugares, a Bíblia fala em lugares áridos, procurando uma casa para pousar.
Porém, depois de um tempo, a Bíblia diz que esse espírito, esse demônio, ele volta novamente para aquela pessoa para ver o que tem ali. E se aquela casa estiver ocupada pelo Espírito Santo, ele não pode mais entrar. Se aquela casa estiver ocupada pela presença do Espírito Santo, o demônio não pode entrar. Porque a Bíblia diz que aonde há luz não pode haver trevas. Porém, a Bíblia diz que se aquela casa estiver arrumada para ele, ou seja, se aquela casa estiver desocupada, aquele espírito maligno, aquele demônio volta, e a Bíblia diz que ainda traz mais 7 com ele. Então o estado daquela pessoa passa a ser 7 vezes pior. Ao invés de ter um demônio, agora vai ter 8 demônios. Você está entendendo? Sabe, queridos, o que acontece com pessoas que vêm para Cristo, buscam a Cristo, se rendem a Cristo, são batizadas e depois se desviam? A Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior do que era antes. Pastor, mas então é melhor nem procurar Deus. Bom, aí depende. Porque se você quer ficar atormentado pelos demônios, porque um demônio já faz um estrago grande. A Bíblia diz que um demônio era um anjo que caiu. E um anjo tem poder para lutar contra 180 mil homens. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que um dos anjos do Senhor lutou e pelejou contra 180 mil soldados e destruiu aqueles soldados. Então, queridos, não adianta nós, seres humanos pequenos, querer encarar o demônio cara a cara, porque ele só sai pelo poder do nome de Jesus. Qual o entendimento disso? É de que o Espírito Santo precisa habitar poderosamente dentro de você. Porque se o Espírito Santo habitar dentro de você, não vai ter lugar para demônio, não vai ter lugar para diabo, não vai ter lugar para coisas das trevas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas para isso, agora nós entramos no nosso segundo episódio da nossa série de mensagens sobre conhecendo o Espírito Santo. Nós vamos hoje entender um pouquinho mais sobre se render ao Espírito Santo. Se Ele é Deus, Ele merece a nossa adoração. Ele merece que nós venhamos nos render, nos prostrar, nos entregar completamente na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Voltou a funcionar? Glória a Deus. Derramou um óleo em cima, hein? Aleluia. Quem encontrou Mateus 5, 6, diga amém. A palavra de Deus é a verdade e nos diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. A maior evidência de espiritualidade não é aquele que põe uma gravata, um terno, uma Bíblia embaixo do braço e sai por aí dizendo: eu sou crente, eu sou de Deus, eu falo. Ele vai dar bom dia, ele dá bom dia em língua. Isso não é sinal de espiritualidade. O maior sinal de espiritualidade é a fome e a sede de Deus. Qual é a fome que você tem de Deus? Qual é a sede que você tem da presença de Deus? Eu quero que você entenda isso, porque tem muitas pessoas que querem ser espiritual, mas não entenderam o que é ser espiritual.
Ser espiritual não é empinar o nariz e dizer todo mundo está abaixo de mim. Não. A Bíblia diz que o maior espiritual é aquele que se faz pequeno. Mas o grande detalhe de espiritualidade é esse: é ter fome, é ter sede de Deus, da presença de Deus. Jesus, ele prometeu que se tivermos fome e tivermos sede, ele nos suprirá com fartura. Ele diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, porque eles serão saciados. É interessante nós observar, porque ele não apenas chamou de bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede, mas ele disse que seriam saciados, ficariam fartos, ficariam supridos, abençoados e satisfeitos. Está recebendo isso? Se você tem fome e sede de Deus, você vai ser suprido, você vai receber, o Espírito Santo vai vir sobre você. A fome e sede pela presença de Deus é o que gera o avivamento em nós. A fome e a sede de Deus é que gera transformações em nossa vida. Então eu quero que você preste bem atenção, porque esse detalhe vai fazer toda a diferença na tua vida com Deus. Por quê? Porque se a pessoa não tem fome, é sinal que ela já comeu outra coisa. É ou não é verdade? Se você acordar 10 horas da manhã e tomar café às 10h30, terminar às 11 horas, você acha que você vai almoçar ao meio-dia? Não. Se você acordar bem cedo e não tomar café, fazer jejum, vai chegar ao meio-dia, o teu estômago vai estar com um buraco ali dentro. E você vai comer bem. Por quê? Porque a fome vai ditar aquilo que você vai ou não vai fazer. Está entendendo isso aqui? Se você tem fome de Deus, você vai comer a palavra, você vai beber da água da presença dEle. Agora, se você encheu o teu coração, a tua mente de bolachinha, comeu porcaria, como se diz por aí, você não vai comer aquilo que precisa ser comido. Sabe, queridos, nesses últimos tempos, o que o diabo mais tem feito é tentado tirar o tempo das pessoas. E você acredita que nós temos as mesmas 24 horas que Jesus tinha? Você acredita nisso? Por que que hoje é tão corrido? Porque o diabo colocou um monte de coisa. Ah, pastor, eu estou trabalhando bastante. Pois é, mas sempre se trabalhou na vida. Agora o diabo tem trabalhado forçadamente em entretenimento. Já percebeu isso? Antigamente, para você assistir um filme, você tinha que esperar tal horário, em tal canal, e torcer para não chover, para não cair a TV do ar. E olhe lá. Hoje você tem um celular, um tablet, um computador, uma Smart TV, que você assiste o filme que quer, a hora que quer, quantas vezes quiser. Você pega uma série que tem 10 temporadas e 20 episódios por temporada. E você fica lá 2, 3, 4, 5 horas, dependendo até mais. E qual que é a desculpa de hoje em dia? Não temos tempo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, está tudo muito corrido. Se nós não estamos com fome, é porque nós estamos comendo porcaria. É porque nós estamos enchendo de outras coisas. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Isaías 44, verso 3, diz assim. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito
sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Preste bem atenção nisso, por quê? Porque o dia que você não tiver fome, não tiver sede, é um sinal. Sinal do quê? De que você ou está doente, ou já morreu. Quando você fica doente, primeiro sintoma é o quê? Você não come direito. É ou não é verdade? O primeiro sintoma de uma pessoa que está doente é que ela não vai ter fome. Ela não vai comer. Ela pode até sentar na mesa, mas ela não está se sentindo bem e ela não vai comer direito. Esse é o primeiro sintoma de que uma pessoa está doente ou já está morta. Já viu um morto chegando num restaurante para comer? Você já está tendo umas alucinações. O morto ele não acorda. Ele só acorda se ressuscitasse Jesus, como fez com a filha de Jairo. Ressuscitar ela, então ela vai pedir comida. Mas enquanto está morta, não pede. Então eu quero que você entenda isso, porque enquanto nós temos fome e sede, nós estamos vivos. Você tem fome pela presença de Deus? A fome e a sede é um sinal de vida. E isso também vale para o mundo espiritual, olhando para esse texto. Perceba bem, porque o texto diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Perceba bem que tem um nível de intensidade. Quanto maior a intensidade de fome e de sede pelo Senhor, maior será o derramar do Espírito sobre a sua vida. A Bíblia diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento. O que é o chão sedento? A Bíblia faz uma comparação da terra. A Bíblia diz que nós somos terra. Do pó viemos e do pó, para o pó voltaremos. Então a Bíblia fala da terra, que somos nós. Ele diz assim: se o chão estiver sedento, eu vou derramar água. Mas não fala a quantidade de água. Só diz que ele vai derramar água. Agora, se a terra estiver seca, rachada, extremamente sedenta, ele diz que ele vai derramar torrentes. No nosso palavreado aqui, um toró de água. Já ouviu falar de toró de água? Às vezes você olha pela janela e diz assim: está chovendo. Mas às vezes você olha e diz: nossa, está um toró de água. Por quê? Porque a intensidade da chuva é violenta. Como dizia lá no Paraná, é de cachorro beber água de pé. Porque a chuva é tão grande, tão intensa, que ela vai molhar, vai umedecer a terra, mas a terra vai encharcar e vai começar a brotar, vai começar a verter, vai começar a inundar, vai começar a espalhar aquela água, e aquela água transbordará para outros lugares e outros lugares. Então perceba que olhando para esse texto, nós percebemos que dependendo da minha intensidade de fome e de sede do Senhor, vai ser a intensidade que a chuva, que o derramar do Espírito Santo virá sobre a minha vida ou sobre a sua vida. É por isso, queridos, que às vezes a gente olha e diz: meu Deus, como que aquela pessoa é tão cheia do Espírito Santo? É porque a sede e a fome dela é grande. E às vezes você olha para outras pessoas, a pessoa está ali, sendo molhada, mas não transborda. Então o meu convite para você nessa noite é para você ser inundado pelo Espírito Santo. Vai depender da tua intensidade. Quanto maior for a tua ação, o teu desejo pelo Espírito Santo, maior será a reação do derramar do Espírito do céu sobre você. Quanto maior o desejo na terra, maior os portais que se abrem no céu para derramar. O meu desejo é que você se torne um Nordeste espiritual. Pastor, uma sequidão fala que não vai produzir. Pois é, mas nós precisamos estar sedentos para Ele derramar em nós.
Porque enquanto nós tentarmos com nós mesmos, não, mas eu sou espiritual. Olha a minha gravata aqui, ó. É gravata de pessoa espiritual. Não, mas olha o meu terno. Olha a minha Bíblia de couro, não sei o quê. Querido, você pode pegar um celular, você pode pegar um tablet, você pode pegar qualquer coisa. Sendo a palavra de Deus, ela vai ser a mesma em todos os lugares. Eu quero que você entenda. Às vezes tem pessoas que não da nossa igreja, mas dizem, ih, mas esse pastor nem Bíblia usa. Senta aqui comigo, eu vou te mostrar umas 10 Bíblias. Vou ler em hebraico, vou te mostrar em hebraico, vou te mostrar em grego, vou te mostrar o que significa palavra por palavra. Não, mas é que eu tenho uma Bíblia de couro legítimo. Não interessa se é de couro, se é de pano. O interessa é se você mergulha naquela palavra. O interessante é se você se enche com aquela água que escorre da palavra. Querido, tinha muita gente que quando saiu a Bíblia no celular, Deus o livre, é do diabo. Mas daí olha a porcaria no celular e é de Deus daí. Você está entendendo? Esse celular, ele pode ser de Deus ou do diabo, vai depender de como você usar. Deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa. Quantas Bíblias tu tem no celular? Pastor do céu, não baixei nenhuma. Eu tenho certeza que deve ter Instagram, Facebook, WhatsApp, Netflix, Amazon Prime, o que mais? HBO Max. Estou falando de inglês, estou falando bonito. Terça-feira passada passei vergonha no inglês, agora estou recuperando. Você está entendendo? Querido, nós precisamos desejar. Se é um pedacinho rasgado da Bíblia, mas é a palavra de Deus, está valendo. Não interessa se a Bíblia está limpa, está suja, ela é poder de Deus na vida de quem crê. Então o meu convite para você nessa noite é: receba da água do Espírito Santo, tenha sede, tenha fome, tenha desejo de Deus, busque a Ele com intensidade, com fervor. Você já foi no estádio de futebol? Gente do céu, você vai lá, quando dá um gol, parece que vai cair tudo aquilo. Quer ver uma torcida braba quando o juiz rouba contra o time dele? Eles põem intensidade naquilo. Porque para Deus nós não podemos ser intensos também? Por que para Deus nós temos... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, você pode ser intenso para Deus. Ah, pastor, mas não podemos chorar. Querido, tem gente que chora assistindo Titanic. Se duvidar, a novela das 9. Deus que me livre. Eu escutei um Deus está falando em algum lugar. Tem filmes emocionantes? Tem. Mas na presença de Deus, chorar, a Bíblia diz que os anjos vêm juntar as nossas lágrimas. Ele vem para te mover. Querido, não foi Deus que colocou o choro dentro de você? Foi Ele que colocou as emoções. Esse sorriso belo e formoso que você tem, foi Ele que colocou. Pode faltar uns 2 dentes, mas daí você que não cuidou. Mas a intensidade vai dizer o que vai vir. É como a lei da ação e reação de Newton. Quanto mais for forte o chute, mais ele vai bater na parede e voltar mais forte. Você está entendendo? Agora preste bem atenção, porque a sede e a fome espiritual, ele também vai te levar a uma submissão maior para servir a Deus e também servir as pessoas, os homens. Porque tem gente que pensa que nós só servimos a Deus. Ah, Deus, eu vou servir o Senhor. Você sabe o que é servir a Deus?
servir a Deus é servir as pessoas. Isso significa, o diácono e a diaconisa que estão lá na porta, eles estão servindo a Deus, sim ou não? Mas eles estão servindo quem? Você. Eu, como pastor, estou servindo a Deus, sim ou não? Mas eu estou servindo quem? Você. Estou trazendo uma palavra, isso aqui é um jantar, isso aqui é um banquete. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos entender que servir a Deus é servir as pessoas. E quando nós transbordamos do Espírito Santo, a água do Espírito começa a escorrer e inundar outras pessoas. Isso significa servir também a Deus, servindo as pessoas. Quem está comigo, diga amém. Só que, preste atenção, que para ter sede e fome, a sede e a fome vai fazer algo em você. O que vai fazer? Vai fazer você ter uma busca intensa pelo Senhor. Querido, quem tem fome, vai à caça. É ou não é verdade? Agora, quem não está com fome? Você, mulher que faz o almoço, se o teu marido, teus filhos, aquelas pessoas que estão lá na tua casa aquele dia para almoçar, você diz assim, vão almoçar, se eles estão com fome, você não precisa chamar a segunda vez. Não sei o pastor, né? O pastor às vezes quer terminar a mensagem e a pastora, vamos comer. A Lola fica bem louca para comer e o pastor está lá. Mas a pessoa que não tem fome, você chama uma, chama duas, chama três, chama quatro, chama cinco. Você está entendendo? A fome pelo Senhor vai nos fazer buscar a Ele intensamente. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque é sinal que você tem fome e sede. Sabe por que você está aqui? Porque você deseja, você está sedento pelo Senhor. Pastor, mas derramou domingo, pastor, derramou terça, derramou na minha oração lá em casa, pastor, mas você continua sedento, porque o Espírito Santo nos leva a essa condição, porque quem tiver fome e sede será farto, será inundado pela presença de Deus. Agora a pessoa que não tem fome, tanto faz, vamos na igreja, eu não sei, vamos ver, se der eu vou. Vamos orar? Não sei, se der eu vou. Você está entendendo? Olha isso, Jeremias 33:3. Isso aqui é uma tradução já um pouco mais atual, mas eu gosto da mais antiga. Essa aqui diz assim, chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Outra tradução diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Presta atenção, porque o texto está falando que o sedento, aquele que tem fome, aquele que deseja o Espírito Santo, aquele que deseja a presença de Deus, esse vai clamar. Perceba bem que tem horas que a Bíblia fala em orar. Tem horas que a Bíblia fala em levantar clamor. E orar é diferente de clamar. Rezar é uma coisa, orar é outra, e clamar é outra coisa. Porque rezar, o que você fazia antigamente, quem era de outra religião, você apenas repetia uma coisa que você tinha decorado na sua mente. E você nem sabia o que significa aquelas palavras até meio estranhas que você falava. Isso significa o quê? Que não sai do coração. Que é uma coisa repetitiva. E Jesus diz, quando oreis, não useis de vãs repetições, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Se Ele sabe, então por que Ele manda orar? Sabe por quê? Porque a oração vem do coração. Oração é quando você abre o coração diante de Deus. Mas o terceiro estágio é chamado de clamor.
E o que é clamor? Clamor é como alguém que está dentro de uma casa pegando fogo e precisa de socorro urgente. A pessoa não vai falar, por favor, tem alguém que pode me ajudar? Você já viu uma pessoa numa casa pegando fogo falar isso? Não. Ela vai se desesperar. Por favor, me ajudem, socorro, eu estou aqui, eu preciso de que alguém me ajude. Isso é clamor, isso é clamar, isso é buscar com intensidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Quando nós fazemos isso, com fome e com sede, acontecem algumas coisas poderosas. A primeira coisa que nós percebemos, o texto diz assim, clama a mim e eu te responderei. Sabe o que isso significa? É que quem tem fome e sede de Deus, clama e o céu responde. Quem tem sede e fome, clama e a chuva vem. Quem tem sede e fome, clama e o manifestar do Espírito é derramado. Quem tem sede e fome, tem resposta do céu na sua vida. Segundo, quem tem sede e fome, clama. E o texto diz assim, e eu lhes anunciarei. Sabe o que significa isso? Que quem tem sede e fome e clama, recebe revelação da parte de Deus. Quem tem sede e fome vai clamar, e Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai dar direção, Deus vai dar sabedoria para tomar decisões, para dar o passo certo. Revelação fala de algo que está oculto, que foi tirado do pano. Imagine que eu trouxesse para você aqui alguma coisa e um pano em cima. Eu dissesse, descubra. Podia ser qualquer coisa. Mas a revelação é quando você tira o pano. E você diz, agora é fácil. Você está entendendo? Quem clama com fome e com sede, vai ter revelação do céu. Vai ter resposta do céu. E em terceiro lugar, quem clama com fome e sede, o texto diz assim, anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, não sabe. Ou seja, quem clama com fome e com sede, vai ter conhecimento das coisas de Deus. A minha oração para você nessa noite é de que você possa ter sede e fome. Ter fome e sede, porque o Senhor vai te inundar em nome de Jesus. A presença de Deus vai te inundar. Quando você se rende completamente ao Espírito Santo, indo a fundo com Ele, Ele começa a gerar em você experiências poderosas. Coisas que você nunca sentiu, coisas que você nunca entendeu, vai começar a entender. Eu tenho orado para que o Senhor derrame sobre mim, sobre esta igreja, a chuva, torrentes de água. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos sedentos, somos terra seca, que precisa da água do Espírito. Quem está comigo, diga amém. Eu quero te convidar, você que está aqui para nós orar, você que está nos acompanhando no culto online, tira um tempo para você orar, para você buscar a Deus, aleluia. Mas você que está aqui, vamos se colocar de pé, aleluia. Eu quero te convidar